Na presença do Senhor, leiamos juntos Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Façamos isso em oração, em nome de Cristo Jesus. Para nós, cada ano é ano de palavra e ano de oração. Ano de palavra e ano de oração. Segundo o Apocalipse capítulo 12, estas são as duas asas de grande águia que o Senhor dá à mulher, cuja uma das representações é a sua igreja, para que ela voe ao deserto, longe, num lugar de retiro espiritual, longe do alcance do vômito do dragão, que é o mundanismo. É pela oração e pela palavra que nós voamos como asas de grande águia. Grande águia tem o símbolo da alta espiritualidade que Deus quer para seus verdadeiros filhos e filhas. Aleluia. Então diga palavra e oração. Essas são as duas asas da grande águia. Aleluia. A águia não voa com uma asa só, precisa das duas. As duas do mesmo tamanho, as duas com a mesma musculatura, as duas com a mesma força. Palavra e oração. Leiamos juntos então, em oração, e depois levantemos a Ele nossos clamores. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor,
sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O versículo que hoje nós vamos meditar neste primeiro capítulo de Filipenses traz para nós este tremendo contraste que determina a realidade presente e a realidade futura da humanidade. Repita depois de mim: perdição versus salvação. Esse é o tema nosso de hoje, tá? As pessoas que estão no caminho largo, andando no caminho espaçoso para a perdição, e as poucas pessoas que estão perseverando no caminho estreito, no caminho apertado da salvação. Para dizer aleluia, irmãos. Isso não é motivo de tristeza, não, é de alegria. Perdição versus salvação. Bom, nós estamos meditando nesses dois versículos, o 27 e o 28. O 27 foi na semana passada, e o 28 hoje.
Juntando os dois versículos, o título desse texto dos dois versículos diga, pela fé evangélica. Paulo fala no versículo 27 que nós estamos lutando juntos pela fé evangélica, tá? Existe uma doutrina bíblica, eu já falei aqui sobre ela e vou falar outras vezes, quando surgir a oportunidade, uma doutrina bíblica chamada apologética. Apologética é a doutrina da luta pela fé, o combate pela fé, tá? O combate em defesa da fé. Deus não precisa de defesa, mas a fé precisa de defesa, porque Deus não precisa de defesa, porque não há outro Deus, só Ele é Deus. Ele é o Deus único. Mas fé, existem muitas atribuições errôneas de fé. Muita fé mal orientada. Muita fé desorientada. Muita fé que, apesar de ser fé, não traz consigo salvação, não tem poder de operar salvação. Só um tipo de fé tem poder de operar salvação: a fé, a pura fé, purissimamente evangélica, a fé que provém do puro evangelho de Jesus Cristo, a fé que provém da pura palavra de Deus. Qualquer fé ou qualquer crença desviada da palavra de Deus não tem salvação. As pessoas que têm esse tipo de fé. A salvação é para quem crê absoluta e radicalmente em toda a palavra de Deus. Essa fé precisa de defesa, por quê? Porque ela provém da verdadeira palavra e da palavra corretamente interpretada. E nós vivemos na terra um momento, um tempo crítico, em que muita coisa da Bíblia é deturpada. O apóstolo Pedro escreveu isso em 2 Pedro capítulo 3, são muitos os que deturpam as Escrituras para a própria destruição deles. Só que antes deles serem destruídos, eles conseguem enganar a muita gente. Muitas pessoas são enganadas. Jesus disse, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos iriam se levantar. Pedro disse, 2 Pedro capítulo 2, muitos falsos mestres iriam se levantar. E ambos, tanto Jesus quanto Pedro, disseram que eles enganariam a muitos, dizendo, chamando de fé verdadeira o que não é fé verdadeira, chamando de fé evangélica o que não é fé evangélica. Por isso, a verdadeira fé evangélica carece de defesa e que aqueles que receberam o dom da fé têm que lutar juntos pela fé evangélica. A última carta antes do Apocalipse, a carta de Judas, irmão de Tiago, ambos meio-irmãos de Jesus, por parte de Maria, filhos de José e Maria. Judas, quando ele começou a escrever aquela pequena carta, mas profundíssima carta, ele queria escrever uma carta soteriológica, na doutrina bíblica da salvação. Mas aí o Espírito Santo o conduziu, o inspirou e o guiou a escrever uma carta apologética, defendendo a fé, lutando pela fé.
E é isso que ele coloca lá no início. Você pode ver depois, antes do Apocalipse, no início da cartinha de Judas, que só tem um capítulo, ele falou: irmãos, quando eu estava pronto para escrever para vocês sobre a nossa comum salvação, foi então que eu me senti obrigado a escrever acerca da luta, da defesa, da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lutar pela fé evangélica. Não vai dizendo que tudo que está por aí acontecendo no mundo chamado de mundo gospel ou de mundo evangélico, cuidado, não vai abraçar tudo isso que está acontecendo aí como se fosse verdadeira fé, porque não é. Nem mesmo quando milagres acontecem. A verdadeira fé provém da palavra. Romanos 10:17. A fé vem pela palavra. E a palavra corretamente ensinada, a palavra corretamente anunciada, a palavra corretamente interpretada, conforme a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Como é necessário lutar pela fé evangélica. Tem alguns irmãos por aí lutando pela fé evangélica, protegendo, dizendo o que é a fé evangélica e denunciando aquelas coisas que não fazem parte dessa fé puramente evangélica. Paulo aborda também esse tema aqui no primeiro capítulo, né? No primeiro capítulo de Filipenses, nós até já lemos aqui, já passamos aqui, né? Um versículo aqui onde Paulo também fala desse mesmo assunto, né? Desse mesmo assunto, lutando pela fé, lutando juntos pela fé evangélica. Não me lembro agora qual foi o versículo que nós passamos. É o 7, obrigado. Versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, né? Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes comigo da graça. Então, defesa do Evangelho é a mesma coisa que a defesa da fé evangélica, que vimos no versículo 27. Esses dois versículos, então, o versículo 27, o título é, diga, lutando juntos. Foi o que nós vimos na semana passada. Lutando juntos pela fé evangélica. E o versículo de hoje é o título que nós já vimos hoje, perdição versus salvação. Repita. Paulo escreveu assim, então, no versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Repitam. Muito bem, eu coloquei alguns tópicos importantes para nós meditarmos em razão deste versículo. O primeiro tópico é esse aqui, ó. Condenados e salvos, os únicos dois grupos de seres humanos na história. Repito. Bom, só Deus sabe, e Ele já soube disso, porque isso é plano dEle, desde antes da fundação do mundo, quantas pessoas iriam viver na Terra, nesse período da história
da humanidade. Deus, antes de começar a criar, Ele já soube que a primeira pessoa seria Adão, e a última pessoa, Ele já sabe quem será. Ele já sabe quem será. Passando por todas as pessoas que já existiram, os bilhões que agora existem e os que ainda hão de existir. Deus conheceu todos e cada um deles antes da fundação do mundo. E para você ter uma ideia do que é a onisciência de Deus, nós sabemos, né, pela biologia, pela anatomia e assim, pelo estudo do corpo humano e assim por diante, que uma mulher engravida do seu esposo, do seu marido, né, porque a semente do homem, né, os espermatozoides lutam para chegar lá e fecundar o óvulo feminino. São mais de 100 milhões de zigotos, 100 milhões que correm numa corrida juntos. Só o primeiro que chega se tornará uma pessoa. Deus conhece profundamente, antes da fundação do mundo, cada um desses que viriam a ser concebidos, gerados e nascidos, mas Deus também conhece cada um daqueles outros 100 milhões de pessoas que nunca foram concebidas, geradas e nascidas. Deus sabe quem elas seriam, cada uma delas, se tivessem sido concebidas, geradas e nascidas. A onisciência de Deus, amado. Ele conhece tudo. Ele conhece os seres existentes e os seres inexistentes. Os existentes que Ele chamou à existência e os inexistentes que Ele não chamou à existência, mas Ele sabia o que seriam se tivesse chamado. Deus então já conheceu antecipadamente todos os atores dessa história que está sendo escrita sobre a face da terra, escrita com muito sangue, escrita com muita injustiça, escrita com muito pecado, escrita de forma terrível por causa do pecado humano, essa história chamada história da humanidade. Deus conheceu antecipadamente todos. E Deus, na sua onisciência, que também é presciência, conheceu antecipadamente, dentre todos eles, Deus escolheu os que seriam salvos e decidiu usar da sua justiça contra os condenados. Desses dois únicos grupos de seres humanos na história, não tem nenhum ser humano em um terceiro grupo. Não existe um terceiro grupo. Só existem esses dois grupos. O grupo dos condenados é incrivelmente maior do que o grupo dos salvos. Por isso que vocês me ouvem muito falar aqui de maioria esmagadora. Maioria absoluta é 51%. Maioria esmagadora é um número entre 91% e 99%. Entre 91% e 99% é maioria esmagadora. A maioria esmagadora dos seres humanos são
e é essa palavra mesmo que eu vou usar, tá? Essa palavra que é a palavra correta. São destinados à justa e eterna condenação. São destinados à justa e eterna condenação. Enquanto os salvos são numericamente um grupo numericamente irrisório, que é chamado na Bíblia de remanescente, uma palavra bonita para o original, que é um resto, que Jesus chamou de poucos escolhidos, que Jesus chamou de pequenino rebanho. Não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Deus não, a Bíblia ensina isso para nós. Deus não elaborou o plano da salvação, nem para salvar todos, nem para salvar muitos, nem para salvar maioria. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Deus elaborou o plano da salvação para salvar poucos. Para salvar poucos. Por isso que antes da fundação do mundo, esses poucos foram predestinados para a salvação. Destinados previamente para a salvação. Os condenados, eles não foram predestinados para a condenação. Eles passaram a ser destinados à condenação por causa do pecado. Porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Quando Deus planejou criar o homem, o primeiro pensamento de Deus não foi condenação para homem nenhum. A condenação se estabelece por causa do pecado, e não por uma predestinação divina, mas por causa do pecado, o homem pecador passa a ser destinado à condenação eterna. E os salvos, que como eles também eram pecadores, são salvos dessa condenação, porque Deus, aí sim, Deus os predestinou para essa grande salvação. Essa é uma doutrina bíblica que é renegada por uma grande maioria aí de evangélicos, de pastores, teólogos, etc., que discordam da predestinação e ficam dizendo que a predestinação é doutrina de um teólogo. A predestinação é doutrina bíblica, é doutrina de Deus, é palavra de Deus. Aleluia? E pronto. E dura coisa é lutar contra Deus, porque as palavras dos homens são falíveis, mas a palavra de Deus é infalível. Portanto, a palavra de Deus traça essa realidade: condenados e salvos. Os condenados são chamados aqui no nosso versículo 28 de hoje de adversários. Em nada estáis intimidados pelos adversários. Adverso é o oposto de converso. O converso é o convertido. O adverso é o não convertido, é o adversário, é contra tudo que faz parte de conversão. O adversário faz parte, é contra tudo quanto faz parte da conversão.
Por isso a palavra de Deus declara em Romanos capítulo 5, que nós mesmos, antes da conversão, como todos eles, éramos inimigos. Inimigos ou adversários. Inimigo, adversários, adverso, contrário de converso. Inimigo, contrário de amigo. A humanidade não é amiga de Deus. A humanidade é inimiga de Deus. A humanidade ímpia, a humanidade pecadora, está na posição de inimizade, posição espiritual de inimizade contra Deus. E da parte de Deus, eles estão debaixo da justa ira de Deus. O que permanece sobre eles, João 3,36 diz isso, é a ira de Deus. Eles são filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Não são filhos de Deus e não são filhos do amor. Os salvos são aqueles que, ao receberem Jesus, João 1, 12, 13, receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Aleluia. Tomou consciência dessa realidade? Essa realidade aqui é uma realidade que já foi válida para todos os seres humanos que já morreram, que já viveram, tiveram sua época na terra e morreram. Essa realidade está vigente hoje para os cerca de 8 bilhões de seres humanos que estão agora vivos na terra. E essa realidade continuará sendo válida enquanto houver seres humanos sendo concebidos, gerados e nascidos até o fim da história da humanidade. Essa história não vai mudar. Ela é assim. Nunca houve e nunca haverá nenhum período da história, nenhuma geração de seres humanos que os salvos chegou perto de ser a metade da população da humanidade naquela época. Nunca existiu isso. Os salvos sempre foram a menor de todas as minorias. Nos grupos sociais existem grupos de maioria e grupos de minoria. Dentre os grupos de minoria, o menor grupo que existe, a menor das minorias, são os salvos. São os salvos. E oxalá, como diz em hebraico, ohalai, que você seja um dos tais. Tem um cântico que fala isso, um dos tais. Porque a maioria não é não, irmãos. A maioria é condenados. Não tem outro grupo, só esses dois grupos aqui. Condenados e salvos. Entre os condenados, tem até um número razoável de pessoas, muito mais do que os escolhidos, que são os muito chamados. Que são pessoas dentre esses condenados que acabam tendo, pela ação poderosa de Deus, uma experiência real de conversão. Mas eles não têm santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esses são os muito chamados. Portanto, os muito chamados estão contados aqui dentre os condenados. Então, só existem esses dois grupos, condenados e salvos. Os únicos dois grupos de seres humanos na história. Segundo tópico nosso de hoje, repita depois de mim: secularismo, o estilo de vida dos condenados.
Os condenados vivem um estilo de vida ateísta, ou seja, um estilo de vida sem Deus, um estilo de vida do homem natural, do homem afastado de Deus, do homem que veio ao mundo em pecado e no pecado permanece e no pecado vive. Essa vida no pecado criou um estilo de vida que vai tomando vulto na medida em que a população cresce demograficamente. Por isso que a gente tem aquela ideia de que antigamente parece que as coisas não eram assim como são hoje. Hoje está mais difícil, está mais terrível. Não, o ser humano sempre foi ruim mesmo. Mas só que havia menos seres humanos. Agora tem mais seres humanos. Nunca aconteceu na história da humanidade de ter 8 bilhões ao mesmo tempo de pessoas vivendo na Terra. Está acontecendo agora. Nunca aconteceu isso antes. Então são muitos mais pecadores pecando e estabelecendo aí, divulgando entre a própria humanidade um estilo de vida sem Deus, um estilo de vida ateísta, um estilo de vida que tecnicamente a gente chama de secularismo. Secularismo, numa palavra menos clássica, mais comum, mais formal, seria mundanismo. Mundanismo ou secularismo. E espiritualmente nós temos aqui na Bíblia Sagrada, a palavra que era o nome de uma cidade antiga, Babilônia. A Babilônia, terra da confusão. Confusão significa estar fundidos junto com. Isso é confusão, fundir junto com. A humanidade é a terra, é a Babilônia, a terra da confusão, porque todos estão fundidos juntos numa mesma realidade, o pecado. E vivendo uma vida, segundo o estilo dos condenados, que é o secularismo. E as pessoas que estão aí vivendo essa vida, elas estão como Paulo descreveu em Efésios capítulo 2, versículo 2, seguindo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Porque, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, esse maligno que é o diabo, a esse maligno que é o diabo, o próprio Jesus deu o título de príncipe deste mundo, o que domina neste século, neste presente século. Por isso Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século. Século aí é o estilo, não é um período de 100 anos, século é o secularismo, esse estilo de vida criado aí pelos condenados. Onde eles estão? Olha, eles estão muito bem, obrigado. Estão vivendo sem Deus, muito felizes, muito alegres, muito contentes. Tem carnaval todo ano, tem rock o ano inteiro, tem sertanojo o ano inteiro, tem danças, tem boates, tem bebidas. Eles estão muito felizes. Não pense que as pessoas do mundo estão tristes sem Deus, não. Eles estão muito felizes sem Deus. Esse é o secularismo. Eles são aqueles que Jesus disse: ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Esse é o mundo sem Deus. O secularismo é o estilo de vida dos condenados. E esse secularismo é dominado, já preguei isso aqui outras vezes, mas ainda pela graça de Deus poderei ensinar outras vezes. Esse secularismo ele é dominado exatamente por 3 frentes de Satanás, que envolve tudo o que significa esse secularismo. Os 3 sistemas do secularismo: o sistema político mundial,
o próprio sistema secular ou o mundanismo, a moda do mundo, as músicas do mundo, as palavras do mundo, as coisas do mundo, tudo que há no mundo é concupiscência. E a terceira, o sistema religioso mundial, englobando todas as religiões. Nenhuma religião é de Deus. Deus não tem religião, Deus tem vida. E religioso está morto. E não sabe, pensa que está vivo. Como todo pecador pensa que está vivo, mas está morto. Mortos em delitos e em pecados. Dominados pelo diabo, vivem o seu estilo de vida. Secularismo, o estilo de vida dos condenados. Terceiro tópico nosso de hoje, então, o oposto. Santificação, o estilo de vida dos salvos. Repita. Aleluia. Como que os salvos vivem esse estilo de vida? Esse estilo de vida é baseado no que eu já comecei a citar aqui para vocês hoje, Romanos 12:2, onde Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Romanos 12:2 diz então que essa santificação é operada em nós mediante a renovação da nossa mente. O que renova a nossa mente é a palavra de Deus. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus, tá? As doutrinas e critérios da árvore da vida que estava lá no jardim do Éden, mas o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe para a mente humana o domínio da mentira, o domínio dos sofismas, o domínio dos pensamentos e ideias erradas. A renovação da mente ocorre com o Espírito Santo usando a sua espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para penetrar aqui em nossa mente, anulando os sofismas, destruindo os critérios e pensamentos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e imprimindo os critérios e pensamentos de Deus, pensamentos, as doutrinas da árvore da vida, que é a palavra de Deus, imprimindo a palavra em nossas mentes, para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Coração é a alma, cuja sede é a sede da mente, emoções e vontade. A renovação da nossa mente acontece com o Espírito Santo escrevendo a palavra aqui, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Cartas de Cristo, Bíblias vivas, nos tornando Bíblias vivas. E a palavra escrita na nossa mente se manifesta na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa vida, fazendo então do nosso processo de santificação pela palavra. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mediante essa santificação, nós vivemos o estilo de vida dos salvos. O estilo de vida dos salvos é a santificação. A santificação é oposta a tudo que está representado aí no mundo como secularismo. Secularismo é contrário à santificação. Santificação é contrária ao secularismo.
Mas o secularismo é porta larga, é caminho espaçoso, e a maioria vai por isso. O fim é a perdição. Por isso, Paulo colocou no versículo que nós estamos vendo hoje, Colossenses 1:28, né? Que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Como os ímpios sempre foram e sempre serão a maioria, né? A maioria, existe sempre um risco de os poucos escolhidos, que é a menor de todas as minorias, ficarem intimidados pelos adversários de Deus, intimidados pelos inimigos de Deus, intimidados em viver o seu estilo de vida, de santificação, no meio de um mundo que vive um estilo de vida de prostituição, de promiscuidade, de ódio, de guerra, de violência, de raiva, de homicídios, de desonestidade, de roubos, de traições, de adultérios e etc. Por isso o apóstolo Pedro disse na primeira epístola que eles estranham que nós não participemos com eles da mesma devassidão. Paulo fala assim, olha, é como se Paulo falasse assim, ó, eu sei que eles são maioria, mas vocês não podem estar intimidados, porque o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros é prova de salvação. E isso da parte de Deus. Olha como o versículo termina: da parte de Deus, procede de Deus. O que procede de Deus? A perdição deles e a salvação dos eleitos. Vou dar 2 versículos para vocês nesse sentido. Eu quero que você observe nesses 2 versículos a palavra para, não no verbo parar, a palavra para, tá? Desse termo de ligação que descreve a soberania de Deus. Primeiro, vamos ler o tópico: soberania. Ambos foram postos para isso. Repita. Soberania, ambos foram postos para isso. Atenção a essa palavrinha para isso. Olha só. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Repita. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Para os não convertidos, a palavra de Deus é pedra de tropeço. Como é também para os muito chamados que não gostam de palavra. Para eles a palavra de Deus é pedra de tropeço. Hoje em dia nós temos não apenas ímpios atacando as escrituras, hoje nós temos gente que se diz crente atacando as escrituras, atacando a Bíblia, querendo dizer que a Bíblia está ultrapassada, querendo dizer que não precisa mais de Bíblia. Surgiu até um profeta aí, que tem o título de coach no meio de jovens aí no Brasil, pregando para esses jovens que não precisa mais de Bíblia, porque hoje Deus só fala através de nós. Tira a Bíblia, para de ler Bíblia, porque Deus não quer falar com você na Bíblia não, Deus quer falar com você diretamente. Tem vozes de Satanás dominando aí igrejas inteiras e grupos de crentes. Você reconhece a voz de Satanás, sabe como? Difamando o Evangelho de Cristo, difamando a Bíblia Sagrada, tirando a palavra de Deus do centro.
E quando tira a palavra de Deus do centro, a palavra de Deus é a verdade, o que vai ocupar o lugar dela? A mentira, o abominável da desolação, tomando lugar, ocupando posição no lugar santo, como profetizou Daniel. Gente que tropeça na palavra. Mas sabe o que a palavra está dizendo? Que o apóstolo Pedro foi inspirado para dizer? Que eles foram postos. Olha o para aí. Para o que também foram postos. Foram postos para a condenação. Foram postos para ser condenados. Destinados à condenação eterna. Agora olha o para também no próximo versículo, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Repita. Olha que esses dois versículos de Pedro e de Efésios têm essa palavrinha para. Essa palavrinha para indica para quê? Indica finalidade. Para qual finalidade? Para que a maioria esmagadora dos seres humanos estão destinados, estão postos para justa e eterna condenação. E os poucos escolhidos de Cristo, que Cristo declarou em Mateus 22:14, muitos são chamados, porém, poucos escolhidos, são aqueles que o próprio Pai escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aleluia. Não há nada que nos atrapalhe de entender claramente o propósito de Deus na sua palavra.